A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro dos Salmos, capítulo 9, verso de número 13. Diz assim: tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu que me levantas das portas da morte. Tu que me levanta das portas da morte. Ontem nós falamos de 10 portas no livro dos Salmos. Se você não viu o programa de ontem, assista 10 portas no livro dos Salmos. Hoje eu quero falar de 12 elementos da morte. Inclusive, ontem nós falamos das portas da morte. Hoje vamos falar de elementos da morte. E temos aqui o primeiro: aborrece tu que me levanta das portas da morte. Muitas vezes chegamos às portas da morte e ficamos entre a vida e a morte. Mas quem nos levanta das portas da morte é o Senhor. Salmo de número 22, versículo de número 15. Salmo 22, verso 15, lemos: a minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me pusesse no pó da morte. Olha só, temos as portas da morte e o pó da morte. O homem veio do pó e ao pó tornará. E muitas vezes chegamos ao pó da morte. Salmo de número 44, versículo 19. Vamos ler outro elemento. Ainda que me quebrasses num lugar de dragão e nos cobristes com a sombra da morte. Sombra da morte. Também o Salmo 23, verso 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Então temos as portas da morte, o pó da morte, a sombra da morte. Salmo de número 116, versículo de número 3, lemos assim: cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. As portas da morte, o pó da morte, a sombra da morte, os cordéis da morte. Provérbios, capítulo 7, versículo de número 27. Provérbios 7, 27, nos fala das câmeras da morte. Olha só, Provérbios 7, 27. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmeras da morte. Aqui é da mulher adúltera e avisa: caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmeras da morte. Câmeras da morte. As portas da morte, o pó da morte, a sombra da morte, os cordéis da morte, as câmeras da morte. Provérbios capítulo 13, versículo de número 14, diz: a doutrina do sábio é uma fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Sabe, às vezes a morte nos arma laços, mas a doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Olha só, que o Senhor nos livre dos laços da morte, a porta da morte, o pó da morte, a sombra da morte, os cordéis da morte, as câmeras da morte e os laços da morte. Provérbios, capítulo 14, verso 12, diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Cuidado com certos caminhos, pois os fins deles são os caminhos da morte. Provérbios ainda 16, verso de número 14, lemos assim: o furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaciguará. Furor do rei, o mensageiro
da morte. Quando naquela época o rei se enfurecia com alguém, era um mensageiro da morte. Vamos para o livro de Jó, capítulo 18, versículo de número 13. Jó 18, verso 13. Lemos assim: ele devorará os membros do seu corpo, sim, o primogênito da morte devorará os seus membros. Aqui temos o primogênito da morte. Cristo é chamado o primogênito dos mortos, que ele ressuscitou da morte. Mas aqui temos o primogênito da morte. Olha só, temos as portas da morte, o pó da morte, a sombra da morte, os cordéis da morte, as câmeras da morte, os laços da morte, os caminhos da morte, o mensageiro da morte, o primogênito da morte. Vamos para o livro de Hebreus, capítulo 2, a carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo de número 14. E olha só quem é que não tem mais, o império da morte. Hebreus 2, verso 14, diz assim: visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O império da morte, ele tinha o império da morte, mas agora o primogênito dos mortos, que é Cristo, que ressuscitou, é que controla todas as coisas, inclusive o império da morte, a qual pertencia ao diabo. E esse é o próximo verso que nós vamos, Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 18. Olha quem é que tem as chaves da morte agora. Diz aqui, Apocalipse 1, 18. E o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. As chaves da morte estão nas mãos de Jesus. Olha só, as portas da morte, o pó da morte, a sombra da morte, os cordéis da morte, as câmeras da morte, os laços da morte, o caminho da morte, o mensageiro da morte, o primogênito da morte, o império da morte, as chaves da morte. Bom, falamos bastante da morte. O que mais falta falar? O dia da morte sempre chega. Morrer, todos vamos. O importante é se morremos com Cristo ou sem Cristo. Isso pode determinar o nosso futuro eterno. Mas o dia da morte chega e a Bíblia fala dele. Vamos para o livro de Eclesiastes, capítulo de número 7, verso de número 1. Olha 7:1. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. O dia da morte que chegue, que nós estejamos com aquele que tem as chaves da morte e que conquistou o império da morte, o primogênito dos mortos, que é Cristo Jesus. 2 elementos da morte. Primeiro, as portas da morte. Segundo, o pó da morte. Terceiro, a sombra da morte. Quarto, os cordéis da morte. Quinto, as câmeras da morte. Sexto, os laços da morte. Sétimo, os caminhos da morte. Oitavo, o mensageiro da morte. Nono, o primogênito da morte. Décimo, o império da morte. 11º, as chaves da morte, que está com Cristo. E 12º, o dia da morte. Que Deus nos guarde para quando o dia da morte chegar, nós estejamos com o Cristo Jesus, aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva esse canal. E ali você vai encontrar um comentário maravilhoso de toda a Bíblia. Clique no playlist para achar as pás. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Amém.